Seis preguiças tomam sopa, seis preguiças tomam sopa. 3 pratos de trigo para 3 tigres famintos. 3 pratos de trigo para 3 tigres famintos. 3 pratos de trigo para 3 tigres famintos. Babuínos, bobocas, babunciando em bando. Babuínos, bobocas, babunciando em bando. Babuínos, bobocas, babunciando em bando. Tá bom, minha voz tá boa pra falar. E aí galera, eu quero deixar claro uma coisa antes de começar o vídeo. Quem teve a ideia desse vídeo não fui eu, foi minha sobrinha Manuele que deu a sugestão de vídeo pra fazer esse vídeo que vocês estão vendo. Agradecimentos especiais da minha sobrinha Manuele, ou como eu gosto de chamar, Manu. Chega um ponto da nossa vida em que a criança se torna adolescente e o adolescente se torna um adulto. E essa é a fase que eu tô agora. E muitos de vocês também devem estar. Entretanto, não podemos esquecer da nossa infância, o momento em que a gente era inocente e que as coisas pareciam ser mais felizes do que são hoje. Uma das coisas que faziam a nossa infância ser muito feliz eram os desenhos que passavam na TV. Hoje em dia os desenhos estão muito mais ou menos, eu não estou mais tão interessado, mas esses desenhos que eu vou citar aqui no vídeo, que o vídeo vai ser sobre isso, são desenhos que com certeza fizeram parte da sua infância. E o vídeo vai ser sobre isso, 6 desenhos que você assistia na sua infância. Eu não peguei só desenhos que eu assistia, eu peguei muitos desenhos que outras pessoas eram muito fãs na infância. Então provavelmente nesse vídeo você vai pegar vários desenhos da sua infância que você assistia quando você era criança. Comente aqui embaixo também quais desses desenhos você conhecia na sua infância, que você acompanhava, que você adorava conversar com seus amigos. Comente aqui embaixo, eu quero saber qual desses desenhos fez mais parte da sua infância. Não se esqueça também de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder notificações de próximos vídeos e para você me ajudar na divulgação de novos vídeos aqui pro canal. Bom, então é isso. Meu nome é Pedro Henrique e esse é o canal Universo Adaptado. E é isso e... roda a abertura! Eu vou precisar de uma arma. É a gente que sempre sobrevive. Para começar, um desenho que muitas pessoas assistiam na infância, inclusive eu assistia, é o desenho Apenas um Show. Um desenho que conta a história de dois caras que vão arrumar um trabalho em um parque, só que eles são tão preguiçosos que eles fazem de tudo, literalmente de tudo, mas eles não fazem o trabalho deles. Mas me entretinha nesse desenho na minha infância e na infância de outras crianças é que o absurdo dos episódios não era só um episódio normal acontecendo as coisas, era um episódio que sempre acontecia algo que você não acredita no que está acontecendo. Um episódio que o Saltitão precisa derrotar um cara que vai destruir a Terra, sendo que eles só precisavam tirar um piano que estava atrapalhando a casa para fora e eles acabaram se envolvendo nisso, pra salvar a Terra. Tipo, entendem onde eu quero chegar? Além da criatividade, como eu falei, cada episódio era assim, começava de um jeito comum e no final acontecia um monte de absurdos. Então esse é o primeiro desenho que eu tenho pra falar na lista. Vamos para o próximo. Só porque você acha que a gente não pode, não significa que a gente não poderia. Ô, pai Lulito. Sim. Você acha que o Mordecai e o Rigby podem escrever uma música famosa? Eles podem escrever uma música. Sim, mas uma famosa. Oh, não! Este desenho aqui que eu vou falar, eu não vi. Eu não vi nenhum episódio, mas eu conheço pelos vídeos que eu vejo no YouTube. E você deve ter visto na sua infância, que é o desenho Super Choque. E esse desenho conta a história de um garoto que vive numa cidade, só que ele acaba desenvolvendo poderes de choque. E ele acaba se tornando um super-herói muito amado pelo povo. Além da criatividade do desenho de fazer um adolescente com poderes de choque, o desenho tinha muita originalidade. Ele não era só mais um desenho de super-herói da época. Ele tentava sempre agradar o público infantil. E ele conseguia, porque ele tinha muitas lições boas. O mais legal desse desenho não eram também só os episódios engraçadinhos, porque tinha episódios que o Super Choque encontrava a Liga da Justiça. Ele ia para outro universo, ele encontrava o Batman também. Então pra você ter uma noção do quão famoso esse desenho tava na época. E esse desenho, como eu falei, eu não vi na verdade nem um pouco, mas não que eu não goste desse desenho. Eu acho que esse desenho é muito genial, na verdade, acho que estava à frente de seu tempo. Não é à toa que as crianças da época adoraram. Pena que depois de um tempo ele parou de passar na TV, né, tristeza. Mas as crianças que olharam foram muito felizes. Por favor, Batman, me ajuda. Ah, te peguei! Que é isso? Essa eu conheço. Posso tentar? Bom. Legal, garoto. Esse aqui é um desenho que eu adorava, e é um desenho que você também deve ter visto, que é o desenho O Espetacular Homem-Aranha. A musiquinha de abertura desse desenho, nossa, só de eu lembrar, eu me lembro de quando eu era feliz.
Esse desenho contava uma história que você já deve conhecer, do Peter Parker, que é um garoto do ensino médio que enfrenta vários vilões ao mesmo tempo, que tem que equilibrar a vida de adolescente dele. O legal desse desenho não era só que ele era engraçado e porque os episódios eram muito bem feitos, mas também por conta de que ele era um desenho bem fiel aos quadrinhos do Homem-Aranha. Além disso, ele também era bem fiel aos filmes do Tobey Maguire da época, que na época que esse filme lançou, era na época entre o Homem-Aranha 3 e o Espetacular Homem-Aranha, e por isso tinha muita referência ao Homem-Aranha 1, 2 e 3 do Tobey Maguire, e por isso eu adorava pegar as referências. Até na abertura desse desenho tinha referências ao filme. Mas ele não tem nada a ver com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, outro Homem-Aranha, beleza? Eu adorava muito isso no desenho, de que ele não tinha só o Homem-Aranha, ele tinha um monte de vilões e a gente acompanhava o crescimento dos vilões do Homem-Aranha. No primeiro episódio tinha um vilãozinho aqui, um vilãozinho ali, no final tinha um monte de vilões pro Homem-Aranha enfrentar. E ele tinha um monte de amigos também. E no meio do desenho ele ainda consegue a roupa preta, a roupa do Homem-Aranha preto, simplesmente genial. E no final ele acaba enfrentando o Venom, simplesmente perfeito. Esse desenho nada mais representa do que a história da jornada do herói. Minhas fotos, mas eu também não roubei. Qual é o problema do Dr. Connors? O Homem-Aranha já salvou ele de um caso permanente de lagarto. Como é que ele pode trair o cabeça de teia desse jeito? E agora, como é que eu vou limpar o meu nome pela vizinhança? Esse desenho aqui que eu vou falar, eu não vi, mas eu queria ter visto. Que é o desenho Liga da Justiça Sem Limites. Nesse desenho a gente acompanhava uma história não de um, nem de dois, nem de três, mas de vários heróis da Liga da Justiça. O Flash, o Batman, o Superman, Mulher Maravilha, aquele marciano lá que eu esqueci o nome, e muitos outros heróis apareciam ao longo do desenho. Simplesmente genial esse desenho, porque ele pegava tudo que as crianças queriam ver na época, um desenho com vários heróis famosos, e esse desenho meio que juntou isso. Inclusive eles enfrentam vários vilões e no final aparecem muitos heróis, e o desenho explora bem cada personagem. O Flash é muito bem explorado, o Batman é muito bem explorado, o Superman também é bem explorado, todos os super-heróis que aparecem aqui, até vilões, são bem explorados, então o desenho aproveitou bem cada personagem, e sempre dava um jeito de entreter. Os episódios até podiam ser mais ou menos em alguns momentos, mas sempre era alguma coisa boa no final que valia a pena você ver, diferente de muitos desenhos de hoje em dia que estão sem criatividade. Esse desenho, até hoje, ele é muito bom de se ver. Oh, que isso, dá um tempinho aí. E aquele papo de identidade secreta? Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne. Metido. Ruivo, combina com você. Esse aqui eu olhei e eu gostava, e hoje eu não gosto tanto, na verdade. Eu não gosto muito, mas ainda assim um clássico que é Ben 10. Esse desenho você já deve sim ter visto na sua infância. Ben Denison, um adolescente que está viajando com um voo, até que ele encontra um relógio no meio da floresta, e esse relógio acaba grudando no pulso dele e ele acaba desbloqueando um poder de se transformar em 10 alienígenas. Eu adorava esse desenho e eu ainda tenho muita memória desse desenho na minha infância. Eu, como eu falei, hoje em dia eu não gosto, mas na verdade ele era muito genial e muitos episódios eram muito diferentes um do outro. Raramente era tudo repetido, sabe? As aventuras eram repetidas. Sempre tinha uma aventura nova pro Ben 10 enfrentar. E cada episódio ele se transformava em vários aliens diferentes, o que acabava sendo muito bom. E ainda assim acho que esse desenho mereceu o sucesso que ele teve. Volta aqui pra lutar, Tennyson. Eu ainda não acabei com você. Mas eu acabei com você. Você não vale a pena. E agora, hein, o último que eu tenho pra falar não podia faltar. É Hora de Aventura. O desenho que conta a história do Finn e Jake vivendo as aventuras deles pelo mundo de U. Simplesmente o melhor desenho que existe. Até hoje eu acho que não vai ter um desenho que vai superar a Hora de Aventura. Ele não tá em primeiro porque ele é o melhor, eu não tô dizendo isso, apesar dele ser. Ele tá em primeiro porque ele é mais clássico, ele tem mais episódios. Esse é um desenho com muita história, ele não é só um desenho dos protagonistas, Finn e Jake. Tem vários episódios que se focam em um monte de personagens. E muitas vezes o Finn e Jake às vezes nem aparecem, ou aparecem e você até esquece. Porque o desenho não é só sobre o Finn e Jake. Eles são os heróis da história, mas a gente acompanha vários personagens ao longo. Tem episódios do Rei Gelado, da Marcelina, da Princesa Jujuba, da Princesa de Fogo. Tem um episódio que eu adorava na minha infância, que é o episódio do passado do Rei Gelado, que mostra por que ele ficou meio loucão desse jeito, querendo sequestrar princesas, querendo se casar com ela, e por que ele é tão estranho desse jeito, por que ele é tão velho, por que ele tem poder de gelo. Nesse episódio ele explica que é por conta da coroa que ele usa, que ele teve que usar para salvar a Marcelina,
anime. É isso que esse desenho tinha de tão diferente. Cada personagem nesse desenho era único, tinha sua história, tinha seus motivos. Não era só um desenho com os dois personagens. O Finn e o Jake eram os heróis. Mas o mundo não era só feito deles. E é isso que era legal sobre o desenho. Mas independente de qual episódio você olhe, você vai ter certeza de que está na hora de aventura. Se lembra de usar o especial. Demorou. É agora. Pra cima, pra baixo, esquerda, direita, pra baixo. Gira, pra baixo, pra cima, esquerda, mais rápido, direita, esquerda, pra baixo. Bom, esse foi o vídeo. Como eu falei, esse vídeo não foi ideia minha, foi ideia da minha sobrinha Manu. Então eu quero deixar agradecimentos para ela. E eu quero saber a sua opinião também. Qual desses desenhos fez parte da sua infância? Teve algum desses desenhos que você gostou mais ou que você não assistiu, mas queria ver? Comente aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, não seja tímido. Se você não sabe o que comentar ou tem vergonha, é só comentar torrada, para mim saber se você assistiu o vídeo até aqui. Mas lembre-se, qualquer comentário é importante. E aí, você gostou do vídeo? Então por que não deixou aquele like? Se você não se inscreveu, por que não se inscreve no canal? E se você se inscreveu no canal, ative o sininho para você não perder as notificações de próximos vídeos e para você me ajudar na divulgação de novos vídeos aqui pro YouTube. Tem vídeo todo sábado e você não vai se arrepender, porque todo sábado vai ter vídeo sobre a cultura nerd. Filme, série, jogo, anime e até análises. Bom, então é isso. Meu nome é Pedro Henrique e esse é o canal Universo Adaptado. Fiquem com Deus e adeus.